Andrezinho, eu sou do 8º ano do esse Colégio Santa Terezinha e hoje eu vou contar a história de um país que se assemelha muito a contos de fadas, é os Estados Unidos. A história moderna dos Estados Unidos começa com uma rainha poderosa, rica, ambiciosa e vaidosa. Uma rainha não tão má quanto essa rainha, mas uma mulher talvez tão ambiciosa quanto esse homem e esse homem. Ela tinha a ambição dentro de si de conquistar o território norte-americano. E ela já tinha um império muito poderoso. Portanto, ela contratou caçadores, não caçadores de aventuras, caçadores de territórios, para que pudesse conquistar a América do Norte. Os caçadores, no entanto, fracassaram por conta da resistência dos povos indígenas, os povos que viviam na América do Norte nativamente, e por conta de doenças também. Mesmo após essa rainha morrer e deixar o governo, a ambição que a monarquia inglesa tinha em conquistar a América do Norte foi contínua. A monarquia pediu que duas grandes companhias de comércio fizessem propaganda da América do Norte para a massa populacional, dizendo que ali havia terras férteis e uma nova oportunidade de vida. Essa massa que envolvia mulheres pobres, degredados, aventureiros, camponeses sem terra e também grupos religiosos protestantes ingleses que estavam fugindo da perseguição política e religiosa movida pelo catolicismo, e também cidadãos de outros países europeus. Essa primeira massa populacional formou os primeiros colonizadores e moradores das famosas 13 colônias, que se dividem em colônias do norte, a Nova Inglaterra, essas colônias rosas, as colônias do centro, que são representadas em laranja aqui, Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware, e as colônias do sul, que estão representadas pela verde, são essas 4 colônias. Diferente dos outros territórios colonizados na América do Norte e do Sul também, as 13 colônias se desenvolveram com certa autonomia política, principalmente as colônias do Norte, e também com uma grande autonomia econômica. As colônias do Sul, principalmente, dependiam muito da Inglaterra, pois grande parte dos produtos que produziam na plantation, que é um sistema escravocrata de terra em que se produzia apenas um produto por vez, geralmente anil, tabaco ou algodão, em que se usava mão de obra escrava. Dessa época, restam lágrimas e sangues que, felizmente, o vento levou. Já as colônias do norte, mais independentes, enriqueceram com uma pequena propriedade na policultura, que é a cultura de vários produtos em uma terra. Também na produção de manufaturas e no comércio triangular, que era um lucrativo comércio que envolvia a América do Norte, a África e as Antilhas na América Central. O primeiro passo era os colonos do norte, que, usando seus navios próprios, seguiam até as Antilhas, conseguiam melaço lá e transformavam em rum. Depois de transformar em rum, eles trocavam esse rum, armas e tecidos por pessoas escravizadas na costa ocidental da África. Em seguida, eles levavam os escravizados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas, e de lá voltavam com mais melaço de cana para transformar em rum. O primeiro século da colonização, o século XVII, não teve muita interferência da Inglaterra nos assuntos internos das 13 colônias, mas como toda boa história tem reviravoltas, isso não durou muito tempo. No século seguinte, a Inglaterra mudou sua política colonial e passou a oprimir suas colônias na América, por meio de leis que serviam para cobrar impostos. Entre alguns desses impostos estavam a lei do chá, a lei do selo e a lei do açúcar. A lei do chá também foi entre as 3 a mais importante, porque ela provocou uma revolta tão grande que cerca de 150 colonos invadiram 3 navios ingleses no porto de Boston e atiraram o chá ao mar. Isso foi chamado a Festa do Chá em Boston, que é Boston Tea Party. Como resposta a esse ato, o governo inglês instituiu as Leis Intoleráveis em 1774. Em como toda boa história, há uma luta por liberdade de uma pessoa contra outra,
foram reunidos os congressos continentais na Filadélfia. O primeiro congresso foi unido para redigir um protesto contra as leis intoleráveis, mas o governo inglês respondeu ordenando a destruição de um depósito de arma dos colonos. Esses reagiram e tiveram início as batalhas de Lexington e Concord, em 1775. As primeiras da guerra que seriam chamada a Guerra pela Independência. Os representantes das colônias, então, se reuniram para o segundo Congresso Continental, que depois de intensos debates, eles optaram pela separação. Chamou os cidadãos às armas e nomeou George Washington comandante das tropas. Em 4 de julho de 1776, ficou pronta a Declaração de Independência, em que os americanos se declaravam livres e independentes. Em 1783, com a ajuda dos franceses, acabou a guerra entre Estados Unidos e Reino Unido. Até hoje, na Terra da Oportunidade, os Estados Unidos da América, reside um símbolo da vitória pela liberdade. E assim eles viveram felizes para sempre.